Então vamos lá. Palavra de Deus, livro de Gênesis. Estamos aí na nossa maratona de leitura anual da Bíblia aqui na Igreja Batista Vida em Niterói. Entramos já no livro de Êxodo. E aí, dentro das leituras que fizemos de Gênesis, Deus fez subir ao meu coração uma reflexão especificamente sobre este verso e este episódio na vida deste personagem ou desta personagem, sobre a qual refletiremos um pouco nesta noite. Gênesis capítulo 50, verso 20, a Bíblia vai dizer assim para a gente: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu queria que você, se a fonte estiver boa o suficiente, que você lesse comigo e recitasse esse verso. Vamos lá? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? O tema sobre o qual refletiremos nessa noite, ele é um tema bastante pertinente para todos nós. E eu acredito que todos nós já passamos, algumas pessoas estão passando, e certamente, tanto aqueles que passaram, como aqueles que estão passando, e aqueles que não passaram, vão passar. Não tem jeito. Eu quero falar sobre superando decepções. Eu quero falar sobre superando decepções. Porque é inevitável que nos decepcionemos. Por vezes a decepção, ela é uma autodecepção. Estamos decepcionados conosco mesmos. Ficamos tristes porque algumas das reações que tivemos, elas nos surpreenderam e ficamos decepcionados. A gente tem decepção com pessoas. A gente se decepciona com circunstâncias, com situações. Quando expectativas nossas se frustram, nós ficamos decepcionados, porque automaticamente essas expectativas foram alimentadas. E nós criamos uma intenção e uma tensão para que alguma coisa acontecesse, viesse à realidade, chegasse até nós, e ela não chegou. O que acontece? Nos decepcionamos. Queridos, a pergunta para a nossa reflexão inicial nesta hora é: como devemos reagir quando sofremos decepções e passamos por esse processo que, por vezes, dependendo do grau de relacionamento e de intimidade, é muito mais fácil absorver e descartar. Outras são difíceis, outras são duras, cruéis, dolorosas, difíceis de engolir. Então eu tenho, a título de introdução, algumas questões para ponderar com os irmãos. E uma delas é a seguinte: olha, alimentar a decepção é a pior maneira de lidar com ela. Quando a gente se decepciona, em especial com alguém, e a gente se coloca automaticamente na condição de atingido, na condição de alguém que foi decepcionado e que achava que merecia uma consideração maior e melhor, a gente começa a alimentar um sentimento meio que de autocomiseração, sabe? E nos sentimos como que coitados, porque achávamos ou achamos que nós não merecíamos a falta de consideração que houve com a gente. Só que isso não resolve o problema da decepção. Isso não resolve o que ela causa em nós. Portanto, alimentar a decepção é como alimentar uma enfermidade, ou alimentar um monstrinho, sabe?
um animalzinho selvagem que vai permanecer ali, que provavelmente vai crescer e vai fazer com que esta decepção, ela avance fases e se torne algo maior e mais difícil de ser tratado. Ela pode sair do campo da decepção e se tornar um rancor. E aí você opta, por exemplo, a apagar determinadas pessoas da sua memória afetiva. E aí você começa a entrar por um caminho que não provoca cura, só cria outra doença, só cria outra enfermidade. Portanto, você alimentar a decepção não é a melhor maneira, não é uma maneira adequada. Pelo contrário, é a pior maneira de você lidar com ela. Porque decepção existe para ser superada. Uma outra coisa que a gente aprende é que a decepção mostra que pessoas falham. Acredita nisso, gente. Amigo falha. Papai e mamãe falham. Cônjuges também falham. Todas as pessoas falham. A questão é conseguir fazer a separação e o discernimento do que é uma falha, do que é de fato uma falta de caráter. A gente precisa ter sabedoria para distinguir as coisas, para tratá-las de maneira adequada. Mas, inevitavelmente, a gente descobre que pessoas falham. Engraçado que, certa vez eu ministrando a palavra de Deus, e aí, de uma maneira impensada, foi coisa do Espírito, coisa da iluminação do Espírito, veio à minha mente um exemplo para aplicar naquele determinado momento. E aí, eu disse o seguinte naquela ocasião: toda vez, e eu passei a fazer isso como exercício, toda vez que eu vejo alguém fazendo algo que a meu juízo é condenável, sabe, que a meu juízo é reprovável, a minha reflexão primeira não deve ser aquela de tornar evidente aquilo que está acontecendo ali, mas olhar para mim e fazer a seguinte reflexão: olha lá o que eu sou capaz de fazer, porque eu tenho a mesma natureza, eu sofro das mesmas influências. Se talvez eu estivesse debaixo do mesmo contexto de vida e entendendo que aquilo não fora um desvio de caráter, mas for uma contingência das pressões da vida, talvez eu cometesse o mesmo erro. Quem sabe? Vai saber? Não sei. A gente descobre que pessoas também falham, que pessoas também erram. Uma outra coisa que a gente descobre é que o fato de você ter se decepcionado, de uma pessoa ter decepcionado você, não quer dizer necessariamente que ela perdeu o valor. Pergunto aqui: quantos cônjuges, quantas esposas já não se decepcionaram com seus esposos? Quantos esposos já não se decepcionaram com suas esposas? Quantos pais já não se decepcionaram com seus filhos? Aí a pergunta que vem após é: eles perderam valor por isso? Às vezes nós precisamos praticar um exercício de aprender a discutir o assunto em vez da pessoa. E essa é uma questão muito complicada para a gente. Você sabe por quê? Porque para discutir o assunto, sem discutir a pessoa, eu preciso sair do padrão de juiz, do padrão de juízo, porque quando a gente trata desses assuntos, no final o que a gente quer é ter a razão, a gente não quer equacionar o assunto. O que a gente quer é ter razão. O que a gente quer é que alguém vire para a gente e diga assim: você está certo. Aí você se infla. Estou certo. Bobagem. Bobagem. Quantos de nós já não... A gente precisa também lembrar que viver é uma arte. E os mais antigos, os mais experientes, ficam vendo Sarinha aqui, né, com o cabelo platinado. Cabelo platinado. O irmão Carlos está platinado só na lateral. Né? A experiência que tem para ter chegado a essa idade, quantos sapos foram engolidos, Sarinha? O quê? Quantas decepções não tiveram que ser superadas, irmão Carlos? Vá vendo. A gente precisa
aprender desde cedo a desenvolver essa habilidade de superar essas questões, porque entendemos que existem coisas que são mais importantes, são maiores. Precisamos discernir isso. E qual a conclusão inicial que a gente chega? A gente chega à conclusão de que decepcionar-se faz parte da vida. Está vivo, está vivendo, não é um eremita, não está isolado num iglu, sabe, lá no Polo Norte, está vivendo, querido, vai se decepcionar. Acredita nisso. Então, se você ainda não se decepcionou, entra na fila, porque vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. A Bíblia está repleta de gente, de homens e servos de Deus que se decepcionaram. Imagine você a decepção que sofreu Moisés, quando ele sobe ao monte para receber do Senhor as tábuas da lei, sabe, e tem aquele momento todo especial, e criando a expectativa, eu vou descer, e vou levar para o povo a lei do Senhor, sabe, eles estão me aguardando para que eu leve para eles uma manifestação, uma revelação do Deus Altíssimo, do grande eu sou, para eles. E quando Moisés chega lá embaixo, ele percebe Arão, ele percebe todo mundo envolvido na adoração a um bezerro de ouro. Que decepção, que coisa triste. Ele se irrita, sabe, ele quebra as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, ele fica revoltado, decepcionado, e deu lugar à ira. E o resto você lê lá, porque você vai ver o que foi que aconteceu. Foi pauleira o que aconteceu. Imagina você, Davizinho, pastor de ovelha, fedendo a bode, fedendo a ovelha. Jessé pede para ele levar refeição para os irmãos que estavam no fronte de batalha. Preguei sobre isso outro dia aqui. Pare de olhar o gigante e lute, foi o tema do sermão. E chega lá, ele vê todo aquele exército de Israel, do Deus vivo, temendo Golias, com uma visão completamente torcida, torta, equivocada, desfocada de quem eles eram e do Deus a quem serviam. Tanto é que quando ele se apresenta a Saul, as suas primeiras credenciais não foram as suas habilidades. Ele apresentou-se como sendo alguém que iria no nome do Senhor dos Exércitos. Depois que Saul começa a questionar, e ele vai dizer: o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, e veio leão, veio uns, e tomou, e quebrou pela queixada, e não sei mais o que vai ser desse incircunciso, que fica afrontando os exércitos do Deus vivo? Mas ele ficou decepcionado. Imagine você, Jesus, pega 3 dos seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João, no momento mais aflitivo da sua vida, no momento em que o seu coração estava, sabe, mais apertado, sofrendo, e leva para um jardim para orar, o famoso Getsêmani, lagar do azeite, né? Lugar da unção. Ali aconteceu algo especial ali. E aí ele pede para que eles velem orando, e ele se retira, vai mais distante e começa a orar. Pouco tempo depois ele volta e os encontra o quê? Dormindo. Espera aí, gente, vocês não conseguem velar nem por meia hora, não conseguem orar, não conseguem velar comigo, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Eu fico imaginando, depois de todo aquele tempo de caminhada, que alguém tivesse pelo menos compreendido alguma coisa, mas ninguém tinha compreendido nada. Bote nesse pacote também João, que é normalmente aquele que no final das contas a gente mais enaltece. Ele também entrou nessa dança, desculpa a expressão. Homens, servos de Deus que se decepcionaram, que se frustraram. Queridos, uma vez que é impossível viver sem se decepcionar, a questão para a gente, importante, é a gente descobrir o que a gente pode fazer para superar essas decepções que a gente sofre.
Por quê? Porque elas nos atingem profundamente. Algumas delas são duras demais. E um bom exemplo para isso é José. Esse do capítulo 50 e dos capítulos anteriores do livro de Gênesis. E a palavra de Deus diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Imagine você pegar este verso isolado, destacá-lo da história, para refletir sobre ele. Você perde muito, porque a história que tem na vida desse sujeito, antes dessa declaração, é pesada demais. Queridos, olha, Deus vê o que está acontecendo. Em nome de Jesus, você em cima na galeria, nós aqui embaixo. Deus vê o que está acontecendo. E Ele respeita a liberdade, o arbítrio livre que Ele dá para cada um de nós. E Ele não interfere contra a nossa vontade. Agora, se a gente permitir, Ele pode usar essas decepções, Ele pode usar esses eventos que foram tão negativos e marcantes em relação a nós, Ele pode transformar isso em bem no final. Aquilo que me faz de repente chorar agora, aquilo que me faz de repente sentir raiva agora, aquilo que me faz estar revoltado agora, pode ser transformado em benefício no final. José vai nos ensinar isso, porque isso aconteceu na vida dele. Sabe, queridos, Deus só transformou o mal em bem na vida de José, porque ele confiou em Deus, mesmo quando não entendia o que estava acontecendo. José tomou por regra, por padrão, confiar em Deus, mesmo quando as suas perguntas não tinham resposta. Mesmo quando as suas indagações recebiam de volta um sonoro vácuo. Mesmo quando os seus questionamentos recebiam atitudes ingratas de volta como resposta. Ele decidiu confiar em Deus. E agora eu quero caminhar com vocês e refletir em 3 questões, ou fazer 3 afirmações aqui, para que a gente consiga dar um jeito de superar essas decepções as quais sofremos. Superá-las, vencê-las. E a primeira delas é, olha, não perca a visão do seu valor. Não perca a visão do seu valor. Porque quando a gente se decepciona, sabe qual é a primeira coisa que a gente pensa? Poxa, fulano não teve consideração comigo, hein? O que eu sou para ele? Eu sou um nada. Não é isso? Poxa, por que ele foi fazer isso comigo? Ele não levou em consideração a nossa amizade? Ela não levou em consideração a história que a gente tem? Será que ficou cega? Será que ficou cego? O que foi que houve? O que eu sou para ela? O que eu sou para ele? É o primeiro questionamento que a gente faz. Quando a gente olha para isso, a gente começa a questionar o nosso valor para esse alguém. E a gente corre o risco, inclusive, de começar a acreditar nesse negócio. De achar que, de fato, por não terem respeitado e por não terem considerado a nossa pessoa, que nós somos, de fato, aquilo que os motivou, o resultado daquilo que os motivou a agirem como agiram. Eu estou falando de coisa prática aqui, vou mostrar a coisa da vida de José aqui. A primeira coisa que acontece quando nos decepcionamos é pensar assim. E olha, se você acha que você tem motivos sérios para permanecer decepcionado, eu quero dar para você alguns motivos que José tinha para ficar triste. O primeiro deles você sabe. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Mas ele não foi vendido pelos seus próprios irmãos de graça. Né? Ele, na sinceridade do seu coração, revelou um sonho que teve, em que todos os seus irmãos o serviam, se inclinavam perante ele. Sabe? Ele tinha um carinho todo especial da parte do seu pai. E isso gerou, sabe, inveja. Coisa que surgiu no coração do capeta no céu. Antes dele surgiu inveja, ele queria ser igual a Deus. Aí surgiu inveja. Aí eles
pensaram o seguinte: bem, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a túnica dele, vamos matar, vamos sujar essa túnica no sangue, e vamos largar ele aí, vamos dizer para Jacó que um animal, uma fera, o devorou. Não vamos fazer isso não, disse Rúben. Não, vamos fazer isso não, vocês estão malucos? Joga ele no poço aí. Jogou ele no poço. Aí daqui a pouco, vem uma caravana ismaelita, de midianitas ali, de Midian. Vem eles. Aí a Bíblia diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, valia pouco. Pouco. Valia menos do que custou Jesus para Judas ao vendê-lo. Que Judas não vendeu por 30. José vendeu por 20, foi vendido por 20. Aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aí eu fico imaginando José olhando aquela situação e os seus irmãos, cara. Seus irmãos. Alguns deles ajudaram a tomar conta de José quando ele era criança. Começaram a levar José para ensinar ele a apacentar ovelhas. Aí agora os caras vão e vendem José. Que amigo da onça, que amigos da onça. Você acha que José estava feliz? Oba, vou ser vendido. Vou para o Egito, vou como? Como escravo, que legal. Você acha? Não. Aí, ele vai parar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, por amor a José, Deus faz a vida de Potifar prosperar. E aí Potifar vai e coloca José como administrador, gestor, governante, alguma coisa desse tipo, né, de tudo. Só que Potifar era casado com a filha do capeta. E ela botou o olho em José. Não um, os dois. E ficava em cima, assediando o coitado. E assediando, e que inferno, dia após dia, aquela enviada de Satanás, sabe, fustigando a vida do pobre garoto. Aí, chega um determinado momento, que ela arma a arapuca e ele consegue fugir, mas a túnica fica com ela. A capa fica com ela. Uma parte da veste fica com ela. O que ela faz? Quando Potifar chega, ele tentou me agarrar. Esse tarado que você botou aqui em casa fica me secando todo dia. As irmãs aqui sabem do que eu estou falando. Você está andando na rua, passa na frente de uma determinada aglomeração, aí ouve buzininha de carro, ouve assoviozinho, ouve piadinha, ou lá em casa, né? Você sabe, irmã. Você sabe do que eu estou falando. Você não fala para o seu marido, faz bem não falar. Entendeu? Mas você sabe. E tem gente que gosta, hein? E faz bem ao ego, né? Ego é coisa do diabo também. Abre teu olho. Mas enfim. Aí ela foi e colocou isso para ele. Aí a Bíblia diz assim: e aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Está ele preso de novo. O que ele fez de errado? Nada. Você acha que acabou? Lá no cárcere ele conheceu dois cidadãos, um padeiro e um copeiro. Depois de um tempo, os dois tiveram sonhos. José vai e interpreta o sonho dos dois. Um seria exaltado, o outro seria pendurado e morto, enforcado. Foi o que aconteceu com o pobre do padeiro. Mas aí, quando ele interpreta o sonho do carcereiro e ele sai, ele pede ao carcereiro que não se esquecesse dele e que falasse de José a Faraó. Se liga no mistério, olha só. Verso 23 do capítulo 40. E o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E por um espaço de aproximadamente 2 a 3 anos, não se tem precisão sobre isso, José ficou esquecido. Depois de ter abençoado aquele copeiro que agora estava servindo Faraó.
Vem cá, você acha que José tinha motivo para estar triste? Decepcionado? Claro que tinha. Ele tinha motivos suficientes para achar que de fato ele não tinha valor algum. Não tinha valor para os seus irmãos, não tinha valor para Potifar, não tinha valor para o carcereiro que ele ajudou, e ficou comprovado que a ajuda de José era divina, porque a interpretação do sonho de fato aconteceu, e ele começava a se sentir uma pessoa usada. É isso que acontece com quem se decepciona, se sente usado. Se sente usado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele poderia ter perdido como perdeu o valor para os seus irmãos, ele poderia ter perdido como perdeu o valor para Potifar, ele poderia ter perdido como perdeu o valor para o copeiro, mas ele não perdeu o seu valor para Deus. Deus cuidou de José no poço, Deus cuidou de José enquanto ele estava com os mercadores ismaelitas, Deus cuidou de José enquanto ele estava na prisão, e há uma expressão que se destaca na palavra de Deus, na história de José, que é a seguinte: o Senhor era com José. E se o Senhor é com alguém, não importa a quantidade de decepções que essa pessoa sofreu, Deus tem algo promissor para frente. José não fazia ideia, mas Deus já tinha tudo pronto. Então eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que Deus tem planos promissores, até mesmo para você, que se julga alguém desvalorizado por conta das decepções que você sofreu. Gente que não se importou com você, gente que não foi atrás de você, gente que deu de ombro para você, gente que não te considerou, gente que não teve valor no coração para você. Deus tem valor, você tem valor para Deus no coração dele. Tem. E mais, tanto tem, que a despeito de você estar passando por uma situação tão difícil, porque decepção machuca, você fica triste, você fica chateado, e engraçado que decepção é o tipo de coisa que você conversa até com quem não tem nada a ver. Por quê? Porque você está triste. Você encontra com uma pessoa, vai falar com ela, você tem um monte de assunto para falar. Você vai falar sobre o quê? Sobre a decepção que você sofreu. Deixa eu falar mais devagar, que eu já estou quase comendo sílaba, senão a palavra inteira aqui. Você vai falar sobre o quê? Sobre a decepção que você sofreu. Tanta coisa que você tem para falar. Por quê? Porque você está ferido. Porque você está machucado. Ah, meu querido, quando sentir-se decepcionado, lembre-se, o Senhor que foi com José também é com você. Amém? O Senhor que foi com José também é com você. O Senhor que tinha planos para José também tem planos para você. Segundo lugar, Deus tem planos por trás das decepções. Deus tem planos por trás das decepções. Gente, falando assim, olhando no aspecto humano, José passou por um negócio que a gente poderia chamar de maré de azar, né, rapaz? Vou te contar, o cara para as coisas darem errado, hein? Fazia tudo certo, aí vinha um invejoso, vinha uma invejosa, vinha um cara que o desconsiderava, e estava ele de novo lá na sarjeta. Aí talvez você pense assim: o que mais poderia dar errado para José? Já está bom, né? Não é? Já não deu? Vendido pelos seus irmãos. Aí caiu na mão dos ismaelitas. Foi parar no Egito. Estava trabalhando. Deus estava fazendo prosperar a casa de Potifar por amor a José. Aquela filha do capeta, filha de Belial, bota o olho nele, arruma aquela situação, vai ele parar na prisão. Ele abençoa, ajuda o cara vai, esquece dele quando ele sai de lá do cárcere. O que mais poderia dar errado? Sabe qual é a resposta? Tudo. Tudo ainda podia dar errado. Bastava que Deus não estivesse por trás das decepções de José, construindo o seu plano para ele. José não podia ver, mas ele podia crer. Pior que alguém que está decepcionado é alguém que está decepcionado e não consegue ver Deus. Pior que alguém que está decepcionado
É alguém que está decepcionado e não consegue imaginar que por trás dessa história existe um Deus trabalhando e que uma hora essa história vai virar. Agora, quando você olha para isso e acredita, não, olha, eu não vou abrir mão dos meus valores, eu não vou abrir mão dos meus princípios, vai fazer igual a José, eu não vou abrir mão dos meus valores, eu não vou abrir mão dos meus princípios, eu não vou abrir mão da minha fé, eu vou continuar caminhando porque eu sei, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa me diz que vai acontecer, eu não estou vendo, ninguém está me dizendo, mas no meu coração eu estou crendo. Eu estou confiando, eu estou acreditando. O problema é que a gente pensa o seguinte, que quando as coisas dão errado para a gente, que elas estão dando errado para Deus, né? Mas quando as coisas dão errado para nós, não quer dizer que deram errado para Deus. Você já leu o verso final, você já leu o verso 50, você já leu o final da história, com José exaltado, sabe, preservando a vida, você já leu, já sabe, não deu errado, o problema é que a gente não tem fé nesse negócio. Sabe, meu querido, o plano ele já está exposto para a gente, Deus já desenhou tudo para a gente, Ele já botou o quadro do final, a gente já sabe como a história termina, eu preciso acreditar que mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, esse final, ele vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Ainda que eu passe por decepções das mais cruéis, das mais difíceis, de ter sido de repente abandonado, de ter sido rejeitado, sabe, de ter sido desconsiderado, de ter sido traído, não importa, eu sei, Deus está trabalhando e em uma hora o que é dele vai acontecer. Eu não sei o que é não, mas eu sei que vai, isso não agora, porque aquilo que é lá do final ele já desenhou, está tudo lá no Apocalipse desenhado para a gente. Está tudo pronto lá. Deus tem planos por trás das suas decepções, querido. Deus não fica assim, olha, poxa, deu errado, né? Poxa, tanto trabalho até aqui. E ele se decepcionou. Não. Deus está por sobre esse negócio todo. E ainda tem uma outra questão, não há nada que o surpreenda. Ele está vendo, e a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que esperam nele, aleluia. Ele trabalha por aqueles que esperam nele. E em último lugar, levante-se, deixa Deus conduzir tua vida. Levante-se e deixe Deus conduzir tua vida. Fiquei refletindo, por que será que as coisas mudaram de maneira tão marcante na vida de José? Por que será, como foi, que José conseguiu sair da condição de desprezado, de odiado, de assediado, caluniado, humilhado, preso, para uma condição de exaltado? Como é que isso aconteceu? Como que esse negócio, o que se operou? Você quer outra resposta? Isso só aconteceu na vida de José, porque existia alguém com a vida de José nas mãos que não era ele próprio. Porque existia alguém na condução da vida de José e com a vida dele nas mãos, que não era ele próprio. Você sabe por quê? Porque um dos nossos maiores inimigos não se chama diabo, um dos nossos maiores inimigos se chama eu, somos nós somos os nossos maiores algozes, nós somos os nossos maiores obstáculos a serem vencidos, sabe? É o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa ira, é o nosso revanchismo, e a gente quer pagar na mesma moeda, e a gente quer dar o mesmo troco, e a gente quer fazer ele sentir a dor também, a mesma dor que eu senti, o mesmo sentimento ruim que eu senti, eu quero que ele sinta também, para que ele saiba, para que ele aprenda como é ruim. Isso é coisa nossa, e na vida de José, meu querido, Deus não permitiu que aquilo acontecesse, porque quem estava com a vida de José nas mãos era Deus e não ele próprio.
E é isso que acontece com muitas pessoas que permanecem amarguradas, que permanecem ainda guardando rancores, que permanecem ainda se adoecendo na alma, sabe? Existe alguém, e esse alguém é ela própria, é ele próprio, que está segurando essa vida. Então, meu querido, não decida por si mesmo, deixe Deus guiar a sua vida. Não decida por si, sabe? Não bata o martelo, deixa Deus cuidar, porque não existe nada melhor do que confiar na misericórdia de Deus, do que confiar na bondade de Deus, e mais, de confiar nos planos de Deus, dia após dia. Deus está escrevendo essa história. Não deseje o mal, porque quando você deseja o mal, diz Jesus, você mata uma pessoa dentro de si. Sabe, quando você deseja o mal de alguém, se na verdade já matou essa pessoa dentro de si, você é homicida, então não deseje mal, não faz isso não. Isso você só alimenta a sua decepção, só alimenta esse monstro, sabe? Existe uma outra forma, existe um outro caminho, é levantar-se e confiar na condução de Deus da sua vida, para a sua vida. E aí, eu quero ir para o final, agora. Porque, quando eu estava preparando esse sermão, eu honestamente me comovi, imaginando a situação. E como é que Deus é honrado. Como Deus glorifica o nome dEle, em situações assim. A gente sabe que as decepções, elas são pancadas duras da vida. Duras, elas doem. O problema é que não pode parar aí. A gente precisa avançar, superar. A gente precisa, sabe, ser mais nobre que isso. É só assim que a gente consegue ver o resultado do trabalho de Deus, naquele tempo em que a gente pensava estar sozinho. Naquele tempo que José estava no poço pensando estar sozinho. Naquele tempo que ele foi lançado no cárcere pensando estar sozinho. Naquele tempo que ele estava sendo levado pelos midianitas pensando estar sozinho. A gente percebe que não está só. Foi o que aconteceu com José. Sabe como é que essa história termina? Seu pai morre. Jacó morreu. E aí, José pede ao faraó para que permitisse ele ir enterrar seus pais na sepultura lá da família de Abraão. Um lugar específico que havia sido comprado. Faraó permite. E mais, José mas leva muita gente. Leva muita gente, mas muita gente com ele. Sabe, muita gente foi para o momento do sepultamento do pai do seu senhor, porque José era senhor sobre todos eles, ele só não estava acima de Faraó. E todos foram. Só que antes de Jacó morrer, Jacó falou, deu orientações, para que fosse dito a José, que José perdoasse seus irmãos. Jacó é sepultado, e José está voltando para o Egito. Agora olha aí o que diz o texto. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. Olha isso, José ouvindo isso, José chorava, mas olha o tamanho da dor que José estava carregando dentro de si.
olha o tamanho do sofrimento por conta da injustiça e da decepção que ele sofreu lá no início, sabe? Olha como ele estava sofrendo com aquelas palavras, ainda mais por ter sido um pedido do seu pai, um pedido de Jacó. Ele ainda estava enlutado, sabe? Sofrendo com aquela situação, e ela foi um pedido do teu pai. Então foi um momento crucial. Ou José virava aquela página, ou então ele ia ficar preso ali para o resto da sua vida. E o texto diz que José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram seus irmãos, e sabe o que aconteceu? Deus fez lembrar a José que tudo o que havia acontecido com ele desde o início não era fruto da sua imaginação, não era fruto da sua mente, não era fruto, sabe, da sua criatividade, era algo dado por Deus. Sabe o que aconteceu? Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante de José. Lembra do sonho lá atrás? Lembra daquele sonho em que ele via os seus irmãos, aqueles se curvando diante dele? Aquela imagem veio à mente. Não, peraí, é Deus que está nesse negócio. Esse negócio de perdão é algo de Deus. Deus está confirmando isso aqui agora. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Como quem diz: faz o que você quiser com a gente. Olha só como alguém é curado de uma decepção. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Acalma o teu coração, aquieta a tua alma. Porventura estou eu no lugar do vingador da minha alma? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos no capítulo 12, lá no final do capítulo 12, ele vai dizer: olha, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Sabe, não pague mal por mal, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se alguém tiver sede, dá-lhe de beber; se tiver fome, dá-lhe de comer, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, é aquela pessoa que me faz mal e eu abençoo, é aquela pessoa que fala mal de mim, eu falo bem, é aquela pessoa que me deseja o pior, eu quero graça para a vida dela. Ela não vai começar, ela não vai entender nada do que está acontecendo, que quanto mais ela quer o mal, mais eu abençoo ela. E tome graça, e tome graça. Você vem com dor para mim, tome graça. Você vem com ira para mim, e tome graça. E você vem com rancor para mim, e tome amor. Toma isso. José entendeu. Ele disse: porventura estou eu no lugar de Deus para fazer isso? E aí ele diz: olha, eu já entendi o que aconteceu. Já entendi. Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida de muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Agora, olha isso. O que o perdão faz? Quando ele é divino, quando ele vem não somente por uma decisão nossa, mas como ele vem alimentado pelo Espírito de Deus. Ele disse: olha, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aquela pessoa que ele queria esganar, ele disse: eu vou te abençoar, mas eu não vou te abençoar porque eu quero ensinar você uma lição, não. Eu vou te abençoar porque eu estou te perdoando. Eu vou te abençoar porque aquilo não está mais no controle da minha vida. Aquela decepção não fica regendo mais o meu coração. Ele não fica mais, sabe, controlando as minhas reações e muito menos afetando o meu juízo. Eu vou perdoar, eu vou deixar isso para trás. E se eu posso te abençoar, eu vou te abençoar. Sabe qual é a última lição que eu tiro daqui? É que Deus também usa as decepções para a sua glória.
Ele também usa as decepções para a sua glória. Agora eu queria que você abaixasse a sua cabeça, que você orasse. Porque talvez eu esteja falando aqui com pessoas que estão feridas, decepcionadas, desapontadas, sentindo que não tem valor algum, porque não tiveram consideração com você. Quero dizer para você que isto não é verdade em relação a Deus. Que isto não é verdade em relação a Jesus. Mas eu também quero dizer uma outra coisa para você. Deus sabe que isso não pode continuar aí. Deus sabe que isto não pode permanecer aí. Sabe, latejando no seu coração. Arranhando a tua alma. Isso não pode continuar aí. E nessa hora, Jesus, Ele quer restaurar. Ele quer restaurar você. Ele não quer que você fique marcando o tempo aí com essa página triste da tua vida. E deixando que ela influencie o seu presente. E tanto influencia que sempre que você tem oportunidade, você fala disso. Você conversa com alguém, você toca nesse assunto. Você conversa com outra pessoa, você toca nesse assunto. Ou seja, por mais que você diga que você superou, que você virou a página, não virou. Tá, você está preso nela. Está preso nela. Ainda é assunto para você. Mas Deus quer dar um assunto novo. Deus quer ver essa página virada. Deus quer ver essa decepção superada. E que você se realize nele. Porque ainda que as pessoas não façam sobre você um juízo que seja compatível com você, Deus jamais deixou de fazer em relação a você um juízo que seja compatível com você. Ele te ama. Ele te ama. E Ele não abre mão de você, como também não abriu mão de José. Então nessa hora, eu quero orar com você. Porque eu tenho crido que Deus tem separado esse tempo para sarar o coração da gente. E se você quiser, você pode acompanhar a minha oração e fazer das minhas palavras as tuas, se você concordar com elas. Eu vou orar. Pai, eu estou aqui e a gente refletiu hoje sobre decepção, e o Senhor sabe que eu estou decepcionado, sabe que eu estou desapontado, mas o problema, Pai, é que eu acho que esse negócio está resolvido e eu estou acabando de descobrir que não está, porque essas coisas não se resolvem só por mim. Estou sendo esclarecido sobre isso agora, Deus. O Teu Espírito está falando comigo. Se não for o Senhor, isso não vai se curar e vai se tornar uma ferida ainda maior e vai dar lugar a sentimento ainda mais nocivo. Ah, Pai, assim como Tu operaste na vida de José, opera na minha vida agora e me ensina a perdoar. Me dá força para perdoar, Deus. Me dá força para perdoar minha esposa. Me dá força para perdoar meu esposo. Me dá força para perdoar meu filho, minha filha. Me dá força para perdoar meu pai, minha mãe. Me dá força, Deus, para perdoar pessoas que eu quero tão bem, Deus. De quem eu nunca esperei que fosse receber o que recebi. Mas nessa hora, Pai, eu quero desancorar a minha vida disso. E eu quero viver o novo tempo que o Senhor tem para mim, assim como o Senhor deu aos irmãos de José o privilégio de viverem um novo tempo. Porque não foi apenas José quem foi curado ali, Deus. Eles também foram curados da culpa e do medo naquela hora. E foram curados com o perdão.
eu estou aqui, Jesus. Me dá forças porque eu quero. No teu nome que eu oro.